Aqui na iniciar a gravação, mas agora eu consegui. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado aí pelo comparecimento. O objetivo nosso aqui hoje é apresentar a nova ferramenta de validação em produção, né? Por quem está aí há mais tempo, a gente vinha, né, numa primeira versão, a gente fez 5 ciclos, né, de validação desde setembro do ano passado. Basicamente, a gente fazia uma validação dos fluxos de consentimento ali, DCR, né? E hoje a gente está fazendo a release da evolução dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta que a gente, né, tem plano que ela vai nascer também com os testes básicos aqui de DCR, Consent Resources, tá? Mas futuramente a gente também vai incluir tanto os testes aqui de todas as APIs de fase 2, né, fase 3 também, e também a inclusão de cenários infelizes de teste. Então, vai validar o insucesso, né, das execuções aí. A gente tem uma pequena apresentação, né, o time da Radian pode ficar à vontade, por favor, para apresentar, né, para trazer um pouco mais de detalhe, né, antes que alguém pergunte, tá, a gente já discutiu internamente no GT de tecnologia, em relação à regulação, tá, da execução desses testes nessa nova ferramenta. Como nos testes em alfa a gente pegou, né, alguns erros assim nos testes com os participantes, a gente vai deixar um período de maturação primeiro, não regulatório, tá, para que vocês usem, estejam, né, validando o DCR com a nova ferramenta, podem gerar testes aí das APIs de vocês na fase 2, tá? E à medida que a gente incluir ali os novos testes, né, de APIs, a gente vai estar discutindo em GT e com a SUSEP para a questão regulatória né, acompanhamento das participantes. Então, Fabrício, por favor, pode ficar à vontade aí para compartilhar. Beleza, vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu vou estar apresentando aqui para vocês sobre a ferramenta desenvolvida aqui pela Radian para FVP. Então, é uma ferramenta de validação em produção bem similar à ferramenta ali do motor de conformidade em Sandbox. E aí eu vou estar passando primeiro sobre as premissas da plataforma, né, como ela funciona. Depois um pouco sobre os detalhes de acesso, quais são os requisitos para acessar a plataforma, porque ela é um pouco mais restrita do que o motor de conformidade. Depois sobre os escopos dos testes, quais serão as primeiras entregas que a gente vai fazer de testes na FFP. E entregas futuras. E por último, a gente vai fazer aí um demo do cadastro do perfil de usuário para a FFP e uma execução dos testes, os primeiros testes disponíveis aí na plataforma. Então, a plataforma ela é um pouco mais restrita do que o motor de conformidade convencional, como eu falei. Para acessar a FVP, o usuário deve ser cadastrado como perfil PFVPC ali nos domínios de usuário no diretório de produção, para cada organização que o usuário for executar esse teste. Então, um bloqueio que a plataforma tem é que os usuários só podem executar testes para planos de teste criado com o seu próprio CPF e para servidores de autorização que ele está efetivamente cadastrado. Então, o usuário cadastrado como PFPC para uma organização não pode executar testes para outra organização, a não ser que ele seja também cadastrado como PFPC para essa outra organização. E aí, em relação aos testes, a ideia é que a FVP ela consiga adicionar testes executados já em Sandbox, que são homologados e certificados pelos participantes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter apenas o cenário feliz de resources, após ali a execução do DCR pela plataforma. Então, vão ter 3 testes que eu vou estar mostrando ali nos próximos slides. E aí, um detalhe dessa plataforma é que, diferente do motor de conformidade, os dados, por serem em produção, eles não são persistidos na plataforma. Então, depois de 5 minutos que o teste é executado,
os dados são deletados da plataforma, e para salvar eles é só fazer o download ali, igual é feito no motor de conformidade em Sandbox, que a instituição consegue salvar esses logs e ver se teve alguma falha, analisar depois. Então ela não vai ficar, se retornar o log depois de alguns tempos, depois de 5 minutos, eles são apagados da plataforma. E aí a ideia é que a Radeon e a estrutura só tenham acesso às configurações da execução e os resultados do teste, apenas para a regulação dos resultados dos participantes. Então, a gente não tem nenhum acesso aos dados sensíveis que são ali passados durante a execução dos testes da FPP. Por isso, a gente tem uma mão levantada, Camila? Uhum. Pode falar, Camila. Professor Fabrício, tudo bem? Só Tudo uma bom? pergunta. Nós somos negócios, eu particularmente sou Uhum. negócios. Seria válido que eu continuasse aqui para, de repente, captar alguma informação para ajudar internamente, ou isso realmente está num nível mais técnico, que é aparente, e todos os times específicos estão aí, inclusive de CAP, por exemplo? Eu, Henrique Martinez. Eu tô aqui, pode ficar tranquila, tá? Então tá bom. Pode deixar, fica Fechou, tranquilo. Rick. Beijo, tchau, tchau. Valeu, beijo. Tchau, gente. Beleza. Continuando aqui sobre os detalhes de acesso da plataforma, que a gente colocou um fluxograma básico de como ela funciona. Então, logo durante o acesso à plataforma, o acesso é feito via SSO do diretório. Então, se ele não tiver cadastro como PFPC, logo no primeiro acesso já vai ser retornado um erro ali de não acesso à plataforma. Então, é necessário efetivamente que o usuário seja cadastrado como PFPC. E aí, durante a criação de testes, vai ser requerido ali o well-known, o CPF e CNPJ para instituições PJ, e o Organization ID da organização ali do diretório. E aí a plataforma basicamente faz essa validação se o servidor de autorização e a organização são referentes ao usuário que está cadastrado como PFPC, e se não for, o usuário é impedido de fazer a criação ali do plano de testes. E aí, se ele consegue criar o plano de testes, ele executa ali os 3 planos que hoje tem disponíveis. E aí, um detalhe da plataforma é que para alguns testes tem essa questão de um pré-DCR. Então, antes de iniciar o teste, é feito o registro ali do cliente da plataforma no servidor que está sendo testado. E aí, se esse DCR falhar, é retornada uma mensagem de erro e o teste ele não continua. E se passar no DCR, aí o teste é efetivamente executado e tem os resultados ali com os logs também. E esses resultados são extraídos, os resultados de pass ou fail e qual foi a organização e o servidor executado são disponibilizados para a estrutura. Aí, dando um pouco de detalhes sobre o cenário atual que a gente tem, a gente vai ter 3 módulos de teste hoje no plano de testes que está disponibilizado. O primeiro é um cenário de DCR simples, então o teste vai basicamente pegar o assertion do software statement utilizado pela plataforma, fazer o registro chamando o endpoint de registro do servidor, e depois, no fim do teste, esse cliente que é registrado, ele é apagado para não ficar nenhum cliente pendente ali da plataforma e poder executar múltiplos testes. E aí o teste principal seria esse teste de cenário feliz de resource, que ele faz o pré-DCR ali do teste, aí ele inicia o teste já com o cliente ID registrado no servidor, e depois que é feito esse registro, ele vai chamar o endpoint de token do servidor, para depois fazer um post endpoint de consents para criar o consentimento, validar que o consentimento é válido e o status do consentimento também, assim como o payload. Aí é feito o redirecionamento do usuário pro site da instituição para fazer ali a autorização do consentimento. Depois que essa autorização do consentimento é feita, o usuário é redirecionado e aí são feitas outras validações, que é chamando o endpoint de consent to get, para validar o status e o payload.
e também o endpoint de resources para validar que está de acordo com as especificações. E por fim, tanto é feito o delete do consents, esperando o retorno 204, e também o delete do client ID. Então, para todo teste que é realizado, todo client que é registrado, ele é deletado no final do teste. E aí, caso não seja possível deletar o client, como adicionamos aqui na nota, a ferramenta ela persiste nessa deleção por até 15 minutos, tentando fazer a deleção do cliente registrado. E aí, se não for possível completar a deleção do cliente, vai ficar com o cliente pendente aí. É necessário que essa deleção seja feita pelo lado do próprio servidor, para poder executar novos testes na FVP. E aí, por fim, os cenários adicionais que devem ser implementados aí no futuro, a gente deve, assim como foi disponibilizado o teste de cenário feliz para resources, a ideia é que para as outras APIs também seja disponibilizado um teste básico ali feliz, que faz o direcionamento do usuário e chama essas APIs. Então, seriam disponibilizados mais 13 testes, um para cada API. E outras entregas futuras seriam adição de outros cenários felizes e infelizes. E aí seriam cenários que já são testados em Sandbox, estão homologados, as instituições estão certificadas também. E aí esses testes eles podem ser ali adicionados para testar os servidores em produção também. E aí teriam novos cenários de teste de DCR, adicionando ali campos opcionais ou campos trocados para validar que o servidor efetivamente está aceitando o DCR com outros tipos de campos na requisição. E também, por fim, seriam adicionados novos testes de fase 2 e fase 3 conforme o ecossistema vai avançando na disponibilização de APIs. E agora a gente vai fazer uma pequena demo de adição desse usuário PFVPC, depois entrar ali na plataforma e fazer a execução dos testes. Alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar para essa demo? Fabrício, bom dia, Renata da Zurich. Acho que eu Bom dia. levantei e falei antes do Vitor, desculpa, é rapidinho. A Pode falar, dúvida é sobre esse FB, esse nome É. difícil que vocês estão falando, Aham. APF, FBC. É Aham. só quem tem acesso ao próprio diretório? Ou, por exemplo, eu que sou gerente de projetos vou conseguir acessar? Eu não tenho acesso ao motor lá, eu não faço certificação de Uhum. EPI, mas a gente faz todas as outras partes. Não Então, esse seria. usuário ele é cadastrado pelo administrador da organização. Tá, Então, o administrador vai poder adicionar quantas pessoas ali da organização ele quiser como esse usuário tá, ok. PFPC. E aí, estando cadastrado, ele pode acessar a plataforma e fazer a execução. Combinado. Tá bom? Obrigada. Tem o Vitor? Vitor também. Fala aí, gente. Bom dia. Eu tenho duas Vitor. dúvidas, na verdade. Essa questão, acho que vocês colocaram da API de Customer agora. A gente consegue selecionar quais são os recursos que vai ser solicitado? Ou ele já vem pré-determinado, tipo, vou pedir tudo que essa instituição tiver? Hoje tudo, Vitor. Então, o teste ele já está pré-definido, e é exatamente o teste que a gente faz em Sandbox, e por padrão a gente pede todos os produtos já criados dentro do Open Insurance. Beleza. E aí, outro ponto, acho que vocês falaram da questão de persistir, acho que só por 5 minutos, né? Então, a gente não tem o cenário de validação das respostas dos dados das APIs, certo? Temos. Ainda não está compreendido, ou já está? Temos sim. O que vai acontecer? A gente chama, por exemplo, a API de consentimento ou a API de resources, a gente vai validar o payload dela, só que depois da validação, eu apago os dados em 5 minutos. E a razão para a gente ter feito 5 minutos é para dar tempo para a instituição, uma vez que ela autorizou o consentimento, conseguir baixar os logs caso ela queira. Por exemplo, eu tive um problema no momento do consentimento. Uhum. Eu baixo meu log, eu vejo com uma equipe técnica por que a gente está com problema, e aí eu executo os testes. Se você não fizer isso no intervalo de 5 minutos, você vai perder tudo e você vai ter que executar o teste, independente se seja um sucesso ou um fracasso. Não, maravilha, obrigado. Nada. Mas é assim, a validação é exatamente aquela que a gente tem em Sandbox. Então, apesar da gente, enfim, a gente não sabe quais são os dados que serão compartilhados, mas a gente espera que ele tenha a formatação exatamente como está definido no Swagger.
Sim, maravilha. Obrigado. Nada. Beleza, Fabrício, acho que você pode seguir. eu vou fazer uma demo aqui só mostrando casos de usuários que não são, não estão cadastrados como PFPC. Então, só dando uma visão aqui, esse é vou entrar com o usuário, ferramenta aqui, essa seria, aqui quando eu entro ele pede o login fazendo o SSO com o diretório, e aí Então, aqui o Fabrício está mostrando enfim, esse FBP que eu mostrei, que mandei aqui no link no chat, ele está autorizando, fazendo single sign-on via diretório. Ele vai, enfim, autorizar o compartilhamento de dados do diretório para o FVP, só que essa conta em específico ela não tem o acesso para FVPC. Então, a partir desse momento, ele retorna um 403, porque a instituição não está autorizada a acessar a plataforma. A próxima coisa que ele vai fazer aqui agora é adicionar o usuário PFVPC dentro do diretório para esse usuário que foi bloqueado e ele vai conseguir ter acesso à plataforma. Então, a gente vai demonstrar como adicionar esse PFVPC dentro do diretório. isso. Aqui é o caso eu estou logado como admin da conta que a gente tem da Radian. E aí, para adicionar um PFPC, o administrador vem aqui em reivindicações de papel de domínio de autoridade. Depois clica em usuário de domínio de organização, para qualquer tipo de papel aqui. E vai clicar aqui em novo usuário de domínio de autorização. E aí o sistema que é selecionado é o Production Validation Tool, FVP. E aí a função de contato, PFPC. E por último, o e-mail do usuário. E aí eu vou estar adicionando aquele mesmo usuário que não tinha acesso na plataforma. Fábio. Nada. E aí depois, Cadê o Felipe? Opa. Depois que esse usuário ele é adicionado, ele aparece aqui embaixo como ativo. Ele pode também ser desativado a qualquer momento para impedir que ele faça execuções na plataforma. E aí eu vou fazer o login aqui com esse usuário. Perdão, deixa eu deslogar aqui do meu perfil de admin. Aqui eu vou entrar com o meu usuário. Aí aqui vai ter alguns termos de condições de uso da plataforma, falando um pouco sobre a parte de dados sensíveis, como os dados são utilizados pela ferramenta. E aí a gente pede que o usuário concorde com os termos. E aí vai ser possível aqui fazer a criação de teste. Hoje a gente tem somente esse plano aqui de criação. Fabrício, você está compartilhando só o navegador, ele não está aparecendo o drop-down. Acho que vale compartilhar a tela inteira. Perfeito. Um minuto. Pronto. Aqui essa é a lista suspensa que a gente tem com a seleção de planos. Hoje a gente tem só um, no futuro a gente terá mais. Aí aqui o usuário pode selecionar tanto Private Key JWT como MTLS, dependendo dos métodos suportados pelo servidor. Aqui também by value ou push, no caso de utilizar o par. E main response. Aí os únicos campos que vão ser preenchidos aqui, o resto da configuração é toda
feita pela própria ferramenta. Então, aqui a gente adiciona o alias, que deve corresponder ao Organization ID do usuário e que o servidor está cadastrado. Aqui a gente adiciona o well-known do servidor e, por último, o CPF. Então, esses são os campos obrigatórios que devem ser inseridos aqui na criação do plano de teste. E para instituições PJ, além do CPF, a gente adiciona também o CNPJ. Aí aqui eu vou fazer uma demonstração básica. Só adendo aqui quanto ao ponto CPF e CNPJ, aqui seria pensando no usuário. Então, se você vai testar a FVP, ela vai fazer um consentimento com o usuário que você passar para ela. E se você quiser testar um usuário que seja PJ, você precisa passar tanto o CPF quanto o CNPJ. Se você passar só o CPF, assume esse compartilhamento de dados vai ser para um CPF, e se você passar o CPF e o CNPJ, assume esse compartilhamento de dados vai ser para o CNPJ. Mas você, com o seu CPF, tem que ser autorizado a fazer o compartilhamento. Então, pode seguir. E aí, antes da gente passar pelo cenário feliz, eu vou só demonstrar aqui o caso de um usuário adicionando informações de uma organização que não é dele e vai ser impedida ali pela plataforma. Então, eu vou adicionar aqui as informações como exemplo da Brasilprev, só para a gente testar. E aqui eu vou colocar um CPF qualquer. E aí, na hora que o plano de teste, aqui é retornada essa mensagem de erro. Então, basicamente falando que o servidor de autorização que a gente adicionou não é correspondente à organização que eu estou presente, ou eu estou usando um CPF aqui que não corresponde ao meu. E aí aqui a gente tem uma tela de mais detalhes, só falando sobre as restrições da FVP para lembrar o usuário das restrições que ele deve se atentar. Sobre acesso, alguém tem alguma dúvida antes da gente passar pela execução dos testes? Eu tenho uma dúvida. Hoje, quando a gente faz os testes, eu sou a Camila da STNL da Zurich. Hoje, quando a gente faz os testes no motor de conformidade, por exemplo, quando a gente seleciona ali o caso de CPF e de CNPJ, a gente tem a opção de selecionar se ele vai usar o personal ou o business, né? Aí eu vi que acho que o rapaz comentou, né? Você tem que colocar os dois. E aí ele, bem provável que ele vai saber distinguir, então, qual que ele vai buscar. Se ele vai buscar ali os dados do CNPJ ou do CPF, é isso? Exatamente. Se você colocar só o CPF, ele vai considerar como personal. E se você colocar os dois, a ferramenta já ele vai sabe que é. considerar o CNPJ. E aí, por Exato. exemplo, se os dados que eu tiver para testar, a pessoa não tiver um CPF, eu tenho que colocar um CPF só que seja válido. Mas ele vai entender que é o CNPJ. O caso CPF tem que ser o seu também. É, Então, a necessidade é que o CPF seja o mesmo CPF que você usou para cadastrar uma conta no diretório. Então, você não pode usar o CPF de um terceiro. E aí, esse CPF ele teria que ser de um... Enfim, como você vai ter que autorizar o consentimento, o CPF tem que ser de um procurador da conta ou um responsável pela conta. Alguém que seja capaz de autorizar o compartilhamento de dados, né? Entendi. E acho que é isso. Acho que a gente pode passar pelos testes agora, então, execução. Beleza. Eu só Aí, pensar uma coisa aqui. Uhum. Eu vejo que essas mensagens de erro aí são todas em inglês. Isso é porque é automático ou porque vocês estão customizando em inglês mesmo? As mensagens que aparecem no... Essas aí que você apresentou, por exemplo, no última tela aí. As mensagens de retorno, imagino que... De retorno. Foi padrão. Então, as mensagens... A plataforma hoje ela é baseada no motor de conformidade, que a gente tem no Open Insurance, e ele já estava em inglês, ele já é feito em inglês. Então, por convenção, a gente continuou a FVP em inglês também. Quando é fluxo de validação, tudo bem, mas eu fico preocupado que tenha alguma mensagem, não nesse fluxo, obviamente, mas alguma mensagem dessa para cliente, né? Não sei se isso acontece, não vai acontecer, né? Não tem chance. Então, aqui a gente está olhando só para um ambiente de testes. Então, a única pessoa que vai acessar essa plataforma seria alguém da própria instituição que vai estar executando testes.
Tá E aqui a gente visualiza mesmo, da mesma forma que o motor de conformidade Sandbox ele é usado para as instituições quando elas estão construindo suas aplicações em Sandbox, aqui seria a instituição, por exemplo, deployei para produção meu fluxo. Aí algum usuário técnico faria o teste para garantir que está funcionando o fluxo de consentimento, por exemplo. A preocupação é algum tipo de mensagem que é passada pela estrutura para a instituição repassar para o cliente for em inglês. Isso não é legal, né? Não, mas tudo bem, só concordo. essa observação. Perfeito, José. Legal. Aí para fazer então a gente mostrou aqui para vocês a parte de cadastro dentro do diretório, bem como, enfim, as validações que a plataforma faz para permitir a criação do teste. E aqui para a execução do teste, como, enfim, a Radian não tem uma conta em uma seguradora, a gente não consegue fazer o demo para vocês. A gente pediu ajuda aqui do Henrique do Bradesco para só executar os testes e vocês conseguirem entender quais são os testes, bem como qual o processo de execução desses testes. Henrique, se você puder compartilhar a sua tela. Beleza, bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui, tá? Então, aqui para o Henrique, ele já criou um plano de teste, então ele passou tanto o endereço do servidor dele, conforme está no diretório, como também ele está passando o CPF dele no diretório. Então, ele passou esses dados de criação e ele já foi apresentado com a tela de execução dos testes, onde a gente vê que tem 3 testes disponíveis aqui para a instituição. O nosso foco principal é o teste feliz de resources, que é o terceiro teste da lista. Porém, a gente adiciona 3 testes, enfim, visto que se você não conseguir passar nos 2 primeiros, o teste de resources nem finaliza. Então, são testes meio que preliminares para facilitar a debugagem da instituição. Então, o primeiro teste, ele é um teste de DCR, então ele vai validar que a instituição consegue aceitar um pedido de DCR. Tão simples quanto isso. O segundo teste é um teste de validação do que foi cadastrado no diretório, então que você efetivamente cadastrou as endpoints de resources e consents dentro do diretório, que eles são buscados automaticamente no momento do teste. Seria esse pre-flight check test. E por fim, a gente tem o cenário de resources, que aí ele vai fazer todo o fluxo de compartilhamento. Então, ele vai criar um DCR, gerar um consentimento, autorizar o consentimento e aí, por fim, validar o retorno da API de resource. Então, aqui não tem dado sensível além do CPF sendo trafegado, porque a gente não vai coletar nenhum dado, mas a ideia é, para entregas futuras, a gente vai incorporando novos cenários a partir desse teste de resource. Então, já que a gente tem o resource, legal, vamos agora pegar as apólices de, enfim, patrimonial, casa, carro, etc. Que aí são as entregas futuras, mas para agora começamos aqui com esse primeiro cenário que já garante a validação do fluxo de consentimento. Camila? Isso, vou fazer mais uma perguntinha. Hoje, quando a gente vai fazer essa parte do resources também no motor, a gente precisa liberar a questão de token, consentimento, que a gente faz ali através do Postman. Nessa ferramenta, ela vai fazer tudo automático? Eu não vou precisar gerar um token de acesso ou liberar o consentimento pelo Postman, por exemplo? Não deveria. O valor da FBP é que a gente está executando em produção. Então, a gente está pegando exatamente as informações que você colocou no diretório de produção e a gente está chamando. Então, não teria diferença a FBP chamar você e uma outra seguradora está chamando você. Ou seja, em tese, deveria estar habilitado já desde o início. Se não tiver habilitado, seria um erro. Aí... então ele vai fazer tudo automático. Não necessariamente eu vou precisar do Postman, mas beleza. Exato. Não deveria precisar. Deveria... Aqui a gente finge, isso aqui, a FBP para todos os fins, ele é um participante autorizado dentro do diretório que tem escopo de acesso aos dados. Então, na teoria, não precisa liberar, né? Ela já é liberada, ela vai para fazer. Ela já é liberada. Certo. Obrigada. E aí, já começando aqui o primeiro teste, Henrique, se você puder executar esse cenário do DCR. Ele executou aqui o primeiro cenário. O que esse cenário vai fazer é simplesmente chamar o endpoint de registro da instituição e aqui garantir que você está aceitando, a instituição está aceitando um DCR. Então, aqui é uma etapa, enfim, gerou um client ID,
garantimos que o retorno do payload DCR seja ok, e por fim a gente deleta o client ID. Então, fazer o delete no DCR e finalizado, se você conseguir gerar o DCR e deletar o DCR, ele tem um sucesso que já é suficiente para a gente seguir para as próximas etapas do teste. Henrique, se puder voltar para a janela de testes. Aí ele clicou aqui em retornar o plano, isso faz com que ele retorne a janela com os 3 planos de teste. Pode recarregar, pode. A gente está tendo isso agora. Que deu chute agora aqui. Vamos ver se é a minha internet aqui, só um segundo. Sem problema. Ao vivo sempre tem mais riscos. Tendo um treinamento de TI, isso faz parte do jogo, né? Testar a exceção. A gente foi exaustivo, acabou de testar, entendeu? Só mais um dia normal. Legal. Então a gente tem aqui o primeiro. Vamos ver se conseguiu voltar. Legal, voltou. Aí aqui o primeiro teste ele já deve estar com sucesso. A gente pode executar o segundo teste, que vai ser só validar que, enfim, a instituição está com os endpoints cadastrados dentro do diretório, que é esse Open FVP Prefied Check Test. Então, teste rápido. Esse aqui ele vai chamar o endpoint do diretório, pegar esse well known que você passou e ver se você tem os endpoints necessários para poder chamar page resources e consents. Então, se você não tem cadastrado, não tem como ele chamar, porque ele não vai saber qual endpoint chamar, e aí ele vai dar uma falha. Então, aqui a gente já tem compassed, e já pode ir para o terceiro cenário. Desvolta, Henrique. E aí, o terceiro cenário é aquele completo que a gente mostrou no slide, onde a gente vai começar criando um DCR e, em seguida, a gente vai, enfim, criar o consentimento, autorizar o consentimento e chamar a page resource. Henrique, se puder executar esse teste. Você pode executar de novo? Vou dar um Acho que eu não tenho na página. Exato. Então, os testes deles criam e deletam o DCR. Então, se não deu tempo, às vezes tem um tempo para a instituição processar o delete do DCR. Então, acho que foi o que a gente teve agora, mas acredito que agora não teria nenhum problema. Legal. Aí ele já criou o DCR, agora ele começa a execução do plano de teste. Então ele está no status running, então ele está chamando a page de consentimento. No momento que ele entrar em waiting, significa que ele está aguardando o usuário autorizar o consentimento. E aí, se ele descer um pouquinho na página, a gente vai ter um Proceed with Test, esse botão aqui azul, exatamente como um motor de conformidade convencional. E aí, clicar em Proceed com teste, seria o momento que ele é redirecionado para a sua instituição. Aqui no caso é o Bradesco. Então, ele apareceu aqui no site do Bradesco. Enfim, ele vai ter que autorizar um consentimento e vai mostrar, enfim, CPF, as apólices deles e os dados dele. Ele vai parar aqui de compartilhar a tela por um segundo, só para fazer essa autorização. E ele volta quando não tiver mais nenhum dado sensível apresentado em tela. Henrique, você dá ok para a gente quando já passar a etapa de autorização. Isso, na hora que eu estiver aqui na última etapa, eu volto a compartilhação, um segundo. Beleza. Wellington? Bom dia, sou daqui da HDI. Uma dúvida, esse CPF está cadastrado no diretório com esse perfil, precisa ter uma policy na seguradora para fazer esse teste? Por conta de fazer o consentimento? Para o primeiro teste, para esses resources, você precisa ter uma conta na seguradora, só que você não precisa ter a policy, porque você pode retornar você retornar os dados do cliente, o customer data, já seria suficiente para você conseguir compartilhar a page resources. Então, basta ter uma conta e uma conta que consiga compartilhar dados. Para as entregas futuras, aí sim. Então, por exemplo, nas entregas futuras, a gente vai ter os cenários felizes de compartilhamento de housing, patrimônio, etc. Nesses casos, você vai ter que ter uma policy para compartilhar, porque ele precisa validar o payload da sua policy. Mas a gente não tem data
enfim, exata de quando é que a gente vai começar a tornar isso obrigatório. Ok, obrigado. Nada. Beleza? Então, aqui, voltando para a tela do Henrique, ele já autorizou o compartilhamento de dados e agora o Bradesco está retornando, está redirecionando para EVP, então, para a estrutura inicial EVP. E com isso, o EVP vai ser capaz de chamar as APIs de consentimento resources do lado dele. Aí, quando ele voltar para o redirecionamento, ele vai aparecer, vai cair para essa tela aqui, falando que a resposta foi enviada para EVP, e você precisa clicar nesse botão em azul aqui. Can return to the test results page. Então, basta clicar no botão em azul, e vai voltar para o plano de teste. Aqui ele já finalizou, então, porque as chamadas foram feitas via back-end, né? Mas aqui você pode ver que ele tem um passage, e se você puder descer, Henrique, só para mostrar a chamada da page resources, então lá embaixo. Esse vai descer. Mas aqui você vai conseguir ver, enfim, todas as chamadas que foram realizadas. Pode descer mais? Pode descer até o final. Então, da mesma forma que a gente tem no motor de conformidade, você consegue ver todas as interações que foram feitas entre a FVP e o servidor. Então, chamada endpoint token, chamada endpoint de consentimento, validações dos payloads, validação do redirecionamento. E aqui eu só quero mostrar... Demora descer um pouquinho. A chamada endpoint resources, que seria a principal etapa dele. Vai ser uma chamada em azul, Henrique. Pode subir um pouquinho. Vai ser um request em azul. Tô tentando achar. Acho que já... Tá aí. Não vai fugir. Azul. Aqui? Aí, é o request. O primeiro request. Call protected resource. Então, é um request onde tem o 6 more. Se você puder abrir isso daí. Clicar no combo aqui? Exatamente. Aí, se vocês puderem ver, a gente aqui está chamando o endpoint resources. Faz um get aqui no endpoint. A gente vai mandar o token que a gente obteve através do consentimento que o Henrique fez, e isso permite com que a gente receba uma resposta, então a gente vai validar que a resposta foi 200, e aí a gente valida, enfim, quais são os produtos que o Henrique autorizou o compartilhamento, e com isso a gente consegue validar que a page resource está funcionando em produção. Então, enfim, acho que não faz sentido a gente abrir aqui porque pode ter dados sensíveis, mas a gente validou que o Henrique conseguiu compartilhar a lista de produtos que ele tem disponível. E que ele pode voltar e finalizar o teste já, ele pode voltar para o plano. Aqui, ele vai ter disponível... Tipo, os 3 testes estão instalados em Passage, então a estrutura... Então, a estrutura, no caso a Peers, consegue validar que a instituição conseguiu obter um estado de Passage, e isso já é suficiente para a gente. Então, a gente vai ver o nome da instituição e o status de cada um dos testes que ela teve. Está em Passage, enfim, a instituição conseguiu compartilhar o consentimento, conseguiu compartilhar o acesso a page resources. Não está em Passage, significa, enfim, que a instituição não conseguiu executar o teste e pode ter algum problema. Só que, aí o Lucas acho que comentou, não está tendo nenhuma obrigatoriedade quanto à execução bem-sucedida agora, não é? Isso, pessoal. A gente está disponibilizando a ferramenta hoje. Acho que é legal cada participante aí testar, validar o seu fluxo de DCR. Aí, quando a gente tiver a disponibilização dos testes da fase 2, que é ali final de maio, também a gente pode rodar mais um teste ali, sem compromisso regulatório, tá? E aí, né, conforme o ecossistema for evoluindo, a gente vai estar trazendo aqui atualizações para que a gente realmente tenha esse compromisso regulatório aí com a SUSEP. Aí o Guilherme e o José levantaram a mão. Guilherme, por favor. Bom dia, sou aqui da B3. Só um segundo, deixa eu fechar um ponto aqui para o Henrique poder parar de compartilhar a tela. Henrique, você pode voltar lá nos planos? Então, só um último ponto que eu queria mostrar para vocês.
Se você puder entrar no plano que você executou agora, Henrique. Tempo. Desculpa, Julia, Guilherme, já pegar a dúvida de vocês. O que eu queria mostrar para vocês em relação ao que eu comentei sobre os logs dos testes. Então, se você puder entrar naquele último teste que você executou, Henrique. Então, clicar em View Logs. Pode baixar. É que ainda não deu 5 minutos, eu acho. Então ele não vai ter apagado tudo. Ele ainda tem. Então, se vocês, o que aconteceu aqui? Todos os logs que vocês estão vendo em tela, eles estão com a data de 11:43. Então eles estão sendo apagados com o passar do tempo. E aí, enfim, se o Henrique entrar daqui 2 minutos, nenhum desses dados vai estar mais disponível para ele poder consultar. Então, o ponto é, se ele tivesse obtido alguma falha aqui, seria importante ele, no momento que ele viu a falha, ele já, enfim, ele baixar esses dados para ele poder fazer uma consulta futura. Se eu puder, acho que até recarregar a página aqui, Henrique, acho que passou 5 minutos agora. Pode descer. Beleza, aí aqui é o que eu mostrei para vocês. Nenhum dos dados está mais disponível, então, enfim, ele só tem os status que ele passou ou falhou, e isso que a estrutura vai ter também. Porque ele passou, porque ele falhou, não está mais disponível. Então, para debugagem é importante baixar os logs. Acho que era esse do seu lado, Henrique. Muito obrigado aí pelo suporte aqui no demo. Imagina, pessoal. Só que agradeço. Obrigado, Henrique. Um abraço. Vou parar de compartilhar. Legal. E aí... Guilherme, né, que estava com a... Guilherme levantou a mão primeiro. Isso. Guilherme, por favor. Eu sou aqui da B3, aí eu entendi aí sobre a parte dos testes, só que pelo que você comentou ali, no momento não será obrigatório, mas em algum momento será, certo? Perfeito, totalmente. Beleza, esse daí é um ponto. E os testes que a gente passa no funcional ainda será obrigatório, porque, tipo assim, em teoria você está fazendo... Por exemplo, você mesmo disse que a do bloco 2, bloco 3 vai ocorrer em prod. Então, em algum momento também será obrigatório. A gente vai pedir a homologação em certificação e depois, e consequentemente, rodar em prod para vocês pegar o status lá que passou também em prod. Isso. É como o motor, né, a gente faz para cadastro no diretório, né, homologação inicial. O objetivo, né, principal do FVP é garantir que, né, no longo prazo, continue funcionando, né, e não tenha tido nenhuma mudança ali estrutural que né, gerou qualquer né, redução aí no nível de serviço, enfim. Essa ferramenta é um complemento, tá? Obviamente, um motor de conformidade, os testes funcionais, eles continuarão normalmente. Ele é a principal ferramenta para que as participantes avaliem o funcional das APIs e se elas estão aptas a se tornarem produtivas, né, a serem cadastradas no diretório. E o FVP, ele complementa com uma jornada completa. Como a gente demonstrou aqui na demo, foi feito a realização jornada end-to-end. Ela iniciou ali na receptora, passou para a transmissora, teve todo o processo de redirecionamento, o processo de validação do JWT sobre as participantes que se realmente estão dentro do diretório e prosseguiu com o retorno do fluxo de dados, né? Então, essa ferramenta, a estrutura está trazendo aqui para todos os participantes para que vocês possam testar, né, a jornada completa e, obviamente, tornar o ecossistema mais produtivo possível, né? Equalizado para que, quando for realmente um caso real, né, embora isso é um caso real, vocês possam, de forma proativa, identificar possíveis erros, né? Sem que seja ali um segurado, um possível cliente de vocês que tenha algum erro com alguma das participantes. Entendi. Aí aproveitando só para complementar, e vocês têm mais ou menos uma previsão, por exemplo, segundo semestre, de implementar a obrigatoriedade?
Isso está em discussão no GT de Arquitetura e Tecnologia, tá? Em breve, tá? Eu acredito que até antes mesmo do segundo semestre. Como nós estamos reportando agora, a ferramenta está sendo disponibilizada para todos os participantes, então a gente gostaria que vocês, além de, obviamente, testar o próprio fluxo de vocês, mas vocês avaliarem a ferramenta, né? Nos colaborar com feedbacks, considerações, olha, se tiver mais isso, poderia melhorar muito mais ainda aqui a jornada. E a gente vai coletar todas essas informações que vocês vão corroborar com a gente e, na sequência, o GT de Arquitetura irá definir o item de conformidade, tá? Entendi, muito obrigado, viu? Ficou claro. Eu que agradeço, Guilherme. José? Primeiro, parabéns aí. A ferramenta parece muito boa. Parabéns pelo trabalho. Sobre acesso, gestão do acesso, isso foi feito lá atrás, uma indicação, quem são as pessoas que iam participar do FVP, é válido isso, ou tem algum lugar aí que a gente consiga gerir e tirar, colocar uma pessoa diferente para acessar essa ferramenta? Essa é a primeira pergunta. A segunda é se essas informações elas vão ficar registradas em alguma estatística, por exemplo, eu fiz tantos acessos, consegui, já começa a ser registrado ou só na parte que quando for obrigatório? Então, em relação à gestão dos acessos, fica completamente a cargo da instituição. Então, tivemos sim alguns rounds de teste com alguns participantes e aí adicionamos algumas pessoas como PFVPC, mas hoje é aberto a vocês. Então, a gente não só tem o demo aqui, mas também tem a documentação da plataforma, onde é instruído como adicionar e como remover os contatos. Então, a ideia seria você manter atualizada a lista das pessoas que está executando os testes. Então, por exemplo, você teria uma pessoa que tem uma policy específica, policy X, outra pessoa tem a policy Y, aí você mantém as duas lá no diretório. A pessoa saiu do projeto ou não vai mais fazer testes, aí você pode remover dentro do diretório. Então, respondendo, é completamente aberto. Então lá é fácil chegar nesse fácil. acesso aí, né? Tá. É bem tranquilo. E qual foi a segunda pergunta? Pode me lembrar? É sobre se esses números de acesso com sucesso, não insucesso, vai ser registrado. A gente tem um registro para o primeiro momento, então a plataforma, por si só, ela vai registrar quantas pessoas acessaram, quantos testes foram executados de forma bem sucedida, quantos testes foram executados com fracasso, mas eu entendo que, enfim, fica tudo lá da estrutura, então só a peers tem acesso, e não será feito nada com isso, né, Lucas? Por agora, acho que... Até que tem essa definição, né, com reforçou mal aí, a gente deve ter bem em breve aí, né, provavelmente meados de junho. Né, aí a gente vai começar, né, dentro do ciclo estabelecido, né, junto com o órgão regulador, que até aquela data limite a participante tenha um teste aprovado ali. Show, obrigado. Mas a nossa recomendação, acho que é 2 pontos. Enfim, já começar a execução para entender se a instituição está ok, né? Porque se executar agora com sucesso, provavelmente garante que você vai executar com sucesso no momento que for obrigatório. E também se tem a oportunidade de levar dúvidas. Então, se tiver algum ponto, a gente não vai mostrar o Service Desk, mas a gente tem uma categoria da FVP dentro do Service Desk. E se tiver algum ponto de dúvida, então, falhei aqui nesse teste, não entendi o porquê. Você pode dar mais detalhes do erro e a gente suporta você, enfim, ajudando o porquê que vocês falhou, qual a parte da documentação que reforça a falha, ou até o contrário, né? Encontrei algum potencial problema na plataforma. Então, vocês estão validando uma coisa que não concordam. A gente pode ajudar. Só completar a minha pergunta, eu vi que o DCR aí é dinâmico, né? Quer dizer, no FVP você faz um DCR dinâmico, cria e ele descria, mas isso não reflete o que é na prática, né? Na verdade tem que ser feito DCR entre a instituição uma vez só, e aí nesse fluxo não vai pegar isso, obviamente, né? Exatamente. Então, no caso de uma instituição, você cria um DCR, você não deveria nem tocar nele, seria uma vez para nunca. A gente teve até problemas no Open Finance quanto a isso. Então, de deleções incorretas do DCR, porque isso apaga todos os consentimentos que foram criados. Então, em produção nunca.
Para a plataforma, como a gente vai estar, como é bem para motivos de teste, a gente faz essa criação e deleção múltiplas vezes. Então, uma das necessidades é também ter um endpoint de registro bem estável, porque senão vai travar essa parte. E isso a gente faz muito por segurança, né? A gente cria o client e apaga o client para garantir que não exista nenhum client ID criado entre a FVP e o participante. E aí ninguém consiga usar esse client criado em nome da estrutura. Tá bom, Nenhum obrigado. dado fica persistido. Exato. E o consentimento também. Não só a gente deleta o consentimento, mas também a gente deleta o client. Então não tem nem como você acessar o que foi autorizado pelo usuário, que dá uma garantia maior de segurança quanto a esse compartilhamento de dados. Obrigado, valeu. Nada. Camila? Oi, gente, bom dia. Uma dúvida, como é que vão funcionar as evidências? Eu imagino que agora, que não é obrigatório, a gente não precisa mandar nada, mas depois, quando for obrigatório, como é que a gente vai submeter essas evidências? Já tem alguma coisa planejada para isso? Não tem. Você tem dois lados, né? Se você passou com sucesso, a gente vai saber já que você teve um sucesso e não precisa de evidência. Então, é automático a comprovação que você teve um sucesso na plataforma. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui que o Henrique, do meu lado, ele teve sucesso nos 3 testes na data tal executando contra o Bradesco. Então, tá tranquilo do lado do Bradesco. No caso de falha, a gente também vai ter. Só que, idealmente, no caso de falha, se você não concordar com a falha, seria ideal você abrir um ticket de Service Desk. Mas lembrando que isso aqui não é isso seria para o futuro, né? Eric, acho que a pergunta da Camila tem a ver porque no primeiro FVP a gente passava o Consent ID, eles tinham que retornar as permissions e dar até o horário do teste para a gente confirmar a validade ali. O que não vai acontecer nesse caso, tá, Camila? A gente, pela ferramenta, consegue ter acesso a tudo o log ali dos testes e resultados desejados, tá? Semelhante tá bom, não precisa nem abrir um chamado, olha, realizamos os testes, só para... Não, Tá. será bem semelhante ao processo de motor de conformidade, né? Fato, entre aspas, deixa eu te corrigir. De fato, o motor de conformidade, vocês realizam os testes e submetem um chamado no Service Desk. Porém, o que a estrutura analisa, ele não analisa se você abriu o chamado, ele analisa se você se certificou. Então, se você cadastrou o seu link de certificação dentro do diretório para aquela determinada API, nós sabemos que você se encontra apta. E, de forma semelhante, nós realizaremos as consultas. Vamos verificar se a sua organização realizou o teste até a data X e passou todos os testes de conformidade. Entendendo que foi com êxito, foi concluído com sucesso, a gente valida como em conforme. Se não, a gente manda aquele informativo, olha, estou precisando de ajuda, o que aconteceu, o teste não foi realizado, e por aí vai. Mas não, por hora, tá? Por hora, não irá precisar de nenhum input da participante para submeter a estrutura para que seja analisado estas evidências. Tá bom, perfeito, obrigada. Beleza. Tinha mais uma pessoa com a mão levantada? Baixou. Então, pessoal, se ninguém tiver, a gente... Alguém? Se não, ninguém... era eu. Eu abaixei a mão porque a pergunta foi respondida. Ok, Lucas, beleza. Bom, pessoal, é isso. A gente vai disponibilizar, tá, o vídeo no YouTube, vai colocar o link lá também no portal do desenvolvedor. E, né, fique atento às comunicações, né, referente aos ciclos regulatórios que a gente deve divulgar em breve. E, né, em caso de qualquer dúvida, necessidade aí, a gente está à disposição, tanto pelo e-mail quanto também pelo Service Desk aí. Fique à vontade para entrar em contato. E usem, pessoal, usem a ferramenta, mandem feedback, se encontrarem erro, abrem chamado. Nós estaremos aqui para suportá-los e auxiliar no que for preciso. E esperamos que essa ferramenta auxilie ainda mais, né, a jornada aqui do OpenSure's. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde e até uma próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Um abraço. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, até logo.